Olá a todos, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje eu vou dar prosseguimento nos conteúdos que abordamos na segunda-feira, continuando falando aqui sobre ideais, ok? Então, essa proposição aqui, ela nos vai descrever quem são todos os ideais do anel NZ, certo? Em particular, quando a gente faz n igual a 1, a gente está acabando descrevendo também todos os ideais de Z. Então, primeiro vamos tentar entender o que diz esse resultado, né? Então, seja aí um subconjunto não vazio de Z, de NZ. Então, você é equivalente a essas três proposições aqui, né? A primeira é que esse subconjunto não vazio, ele é exatamente esse subconjunto, no caso M vezes NZ, né? Que é o conjunto dos números da forma M em NX, tal que X pertence a Z, certo? Para algum M em N, que a gente sabe que vai acabar existindo, né? Ele tem essa forma. Se esse meu subconjunto não vazio possuir essa forma, então com certeza ele vai ser um ideal de NZ, né? E se ele for um ideal de NZ, nós sabemos que todo ideal é um subanel, né? Então todo ideal de NZ vai ser um subanel. Mas o mais interessante é que se nós temos que I é um subanel de NZ, então com certeza ele vai ter que ter essa forma, ou seja, essas coisas são equivalentes. E interessante também é que para um anel qualquer, né, todo ideal de um certo anel, sempre ele é um subanel deste mesmo anel. Só que a recíproca não é verdadeira, né? Se nós temos um certo subanel de um anel A, em geral não é verdade que esse subanel é um ideal desse anel A. Só que no caso de estarmos no anel NZ, particularmente para Z também, né? Subanéis vão ser sempre ideais. Isso é uma particularidade que nem todo ideal, todo anel tem. E no caso, os NZ são especiais nesse sentido. Então, para conseguir provar este resultado aqui, vamos precisar de alguns resultados preliminares, que são os seguintes. Não exatamente esse, mas esse resultado aqui, né? Se S é um subanel de NZ e você tem que M vezes N é um elemento desse subanel S, então esse ideal aqui de NZ, ó, M vezes NZ, está contido neste subanel, certo? E aí para provar isso aqui, como aqui está explícito, é um corolário, né? Ele é consequência de algum fato. Aqui tem dois exercícios. O primeiro deles não tem relação direta com esse resultado, né? Mas vocês vão fazer aí em casa depois. E tem esse outro exercício aqui que é o que nos importa, né? Que diz o seguinte: seja S um subanel de NZ. Se B é um elemento de S, certo? Então B vezes NZ está contido em S. O que esse cara está dizendo? Vamos tentar traduzir o que esse cara diz com um exemplo. Então, seja S, né, um subanel de NZ. Então, se B é um elemento de S, então BNZ está contido em S. Né? Olha um exemplo aqui. Eu peguei um certo subanel de NZ. Peguei NZ como sendo 4Z, no caso N igual a 4. E 8Z é um subanel de 4Z. Percebam que 8Z como elementos eles têm lá. Vem lá do menos infinito, aí temos menos 24, menos 16, menos 8, 0, 8, 16, 24 e por aí vai. Esse conjunto ele está contido nos múltiplos de 4, né? Os múltiplos de 8, em particular, são múltiplos de 4. Percebam que esse elemento aqui, menos 8, está aqui. O menos 16 estaria um pouquinho aqui atrás. Menos 24 também. 0. O 8 está aqui. O 16, o 24 estaria. Então, 8Z é um subanel de 4Z, certo? Então, 8Z é subanel de 4Z. Então, olha o que diz esse resultado. Se B pertence a S, por exemplo, eu peguei aqui o 16 pertencente a 8Z. Então, se 16 pertence a 8Z, então 16 4Z está contido em S, que S no caso aqui é 8Z, certo? Então 16, o ideal 16 4Z, ele está contido em 8Z. De fato,
a gente consegue perceber isso, ó. Pego aqui 16 4z, isso aqui está contido nesse cara. Por quê? Ó? Quem é 16 4z? São os números da forma 16 vezes A, tal que A pertence a 4z. Certo? Que é a mesma coisa que 16 vezes 4b, com esse b pertencente a z, né? Porque esse A, pelo fato de estar em 4z, ele é da forma 4 vezes alguém de z. Mas 16 vezes 4 é a mesma coisa que 8 vezes 8. Né? Então percebam que eu estou, ó, esse cara aqui está em 8z e eu estou com os múltiplos 8 vezes esses elementos aqui, que em particular são elementos de 8z. Então percebam que este cara aqui está contido neste, como o nosso resultado diz. Né? Então, se eu pegar um subanel de nz e b um elemento desse subanel, então bnz está contido em S, certo? Isso é o que nosso exercício diz. Agora vamos ver como é que podemos encontrar esse corolário aqui, que é o que nos interessa. Basta a gente fazer o quê? Perceber o seguinte, ó. Se S é um subanel de nz e m vezes n pertence a S, então nz está contido em S. Tem uma leve diferençazinha aqui, que vocês com calma pausem e tentem processar o que isso significa. Né? Percebam que aqui eu estou dando uma cara específica para um elemento de S e estou garantindo que, na verdade, não exatamente o MNNZ está contido em S, mas eu estou com MNZ está contido em S. Né? E se só aplicar diretamente aqui, ó, nós teríamos o que? MN é um elemento de S. Né? Então, aplicando esse resultado, nós deveríamos ter o que? MNNZ está contido em S. Só que a gente filtrou um pouquinho mais e disse que quem está em S é MNZ, né? Que está aqui dentro. E aí, para concluir esse corolário, basta verificar o seguinte, ó, que se S é um subanel de NZ, então a gente pode provar que S também é subanel de Z. Né? Então, como MN pertence a S e S é um subanel de Z, então, pelo resultado anterior, este elemento vezes esse anel está contido nesse subanel. Né? Então, MNZ está contido em S. Mas MNZ é M vezes NZ, que está contido em S. Ok? Então, aparentemente parece que ele não serve para muita coisa, é só um resultado confuso, mas vamos ver que esse detalhezinho aqui vai ser importante para a prova da nossa proposição, como queremos ver agora, que eu vou gravar no próximo vídeo.